Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos aprender a utilizar vetores em programação. Um vetor nada mais é do que múltiplas variáveis com o mesmo nome que você pode acessar utilizando seu índice. Se você não entendeu nada do que eu falei, vamos entender com um exemplo. Primeiro, vamos declarar uma variável normal, por exemplo, inteiro V. Se a gente pegar o V e arrastar para cá, perceba que só tem o V e aqui eu posso colocar para V receber 4, por exemplo, e colocar uma escreva acabou, para a gente saber quando termina nosso programa. Vamos lá. Dou um passo a passo, o V recebe 4. Pronto. E depois acabou. Só que existe uma possibilidade de eu criar várias variáveis com esse mesmo nome V. E para eu acessar cada variável, eu vou utilizar o seu índice. Como é que eu faço isso? Basta eu colocar depois do nome da variável quantas variáveis com o nome V que eu vou querer criar. Por exemplo, eu posso colocar aqui 3. Então você coloca o nome da variável que você quer criar, um colchete, quantas variáveis com esse nome você vai criar e fecha colchete. Quando você faz isso, vou apagar aqui, o que é que você vai ter? Ó, perceba que agora ó, você tem um vetorzinho aqui. Ó. Agora você tem 3 variáveis que você pode estar utilizando com esse nome V. Como assim? Você tem a variável V na posição 0, a variável V na posição 1 e a variável V na posição 2. Para utilizar cada uma dessas variáveis aqui, basta você escrever V e a posição. Por exemplo, eu posso chegar aqui ó, e falar V na posição 0 vai receber 3. V na posição 1 vai receber 2. V na posição 2 vai receber 1. Aí vamos fazer passo a passo aqui. Dou um passo, criou esse vetor. Do outro passo, o V na posição 0 vai receber o valor 3. Então, nessa primeira posição aqui vai aparecer um valor 3. Um V na posição 1 vai receber o valor 2. Então, nessa posição aqui vai receber o valor 2 e depois o valor 1 e depois acabar. Perceba algumas coisas aqui. Primeiro, para você colocar qual o tamanho do vetor, você coloca depois do nome da variável, entre colchetes, o tamanho. E depois, para acessar cada posição, basta colocar o nome da variável, a posição. E isso aqui vai ser como uma variável qualquer. Uma variável V na posição 0, uma variável V na posição 1, uma variável V na posição 2. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, que confunde bastante quem está iniciando, é que as posições começam do 0 e terminam no tamanho que você colocou aqui, menos 1. Então, se você colocou 3, que eu coloquei 3, né? Então, vai do 0 até o 2. Se eu colocar um 4, vai o quê? Vai do 0 até o 3. Ó, perceba. Se eu colocar um 5, vai da posição 0 até a 4. Então, quando você quiser criar um vetor de posição n, uma n qualquer, quais vão ser as posições que ele vai ter? Vai ter a posição 0 até n menos 1. Se a gente colocar aqui um vetor de 1, tamanho 1, ele vai ter o quê? Somente a posição 0. Muito bem. Agora, isso aqui foi uma forma de criar um vetor. Existem mais duas formas de você criar um vetor. Outra forma é, em vez de você definir o tamanho do vetor, você deixa sem tamanho. Só que se você colocar o V, um nome da variável, e só abrir e fechar colchete, você deve definir quais são os elementos que vão ter nesse vetor aqui, e ele já vai colocar no vetor, por exemplo.
Para você definir os elementos, basta colocar um sinal de igual, abrir e fechar a chave e escrever os elementos que você quer colocar no vetor separados por vírgula. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se eu for inspecionar aqui, ó, eu tenho um vetor que está com 4 elementos, porque eu estou colocando aqui 4 elementos. Se eu colocar um outro elemento, por exemplo, um 8, o meu vetor aumenta de tamanho, e assim por diante. Então, a quantidade de elementos que eu colocar separados por vírgula aqui vai ser o tamanho do meu vetor. A outra forma de você criar um vetor é definir o nome do vetor, definir um tamanho, por exemplo, vou colocar 3, e depois colocar os elementos. Só que se você colocar o tamanho aqui, sua lista tem que ser exatamente dessa quantidade de elementos. Por exemplo, eu coloquei que aqui eu ia ter 3 elementos e aqui eu coloquei 5, então está errado. Se eu tentar executar aqui, vai falar aqui embaixo: a inicialização do vetor v deve possuir exatamente 3 elementos. Então a gente tem que tirar aqui. Se eu executar, vai executar corretamente. Então, você tem 3 formas de criar um vetor. Uma é só colocando o nome do vetor e quantos elementos ele vai ter. 2, colocando o nome do vetor, a quantidade de elementos que ele vai ter e quais são os elementos que ele vai ter, só que você tem que separar por vírgula e tem que ser exatamente a quantidade que você colocou ali. Se você tentar colocar menos, por exemplo, também não dá certo. Ó, se eu colocar 2 e falei que tem 3, ele está falando para você colocar um elemento a mais. E a terceira opção é você definir os elementos. Então você vai colocar quais são os elementos que vai ter no vetor. E aqui você não vai colocar o tamanho. Dessa forma funciona corretamente seu programa. Se a gente for imprimir aqui, ó, escreva o V na posição 1, é para imprimir um 4. Imprimiu 4. Mas e aí? Por que utilizar o vetor se a gente pode simplesmente declarar várias variáveis? Porque utilizando o vetor, nós podemos deixar vários exercícios de forma automática para a gente, utilizando o lar de repetição. Perceba que para acessar cada posição do vetor, eu utilizo o seu identificador. E no lugar desse identificador aqui que eu escrevi 1, 2 e tarará, eu posso utilizar uma variável com um determinado valor que também vai acessar essa posição. Por exemplo, se eu colocar aqui inteiro i recebe 2 e bem aqui eu escrevo aí, o que é que vai acontecer? Escreva v na posição i. Ele vai escrever o v que está na posição 2, que vai estar bem aqui, que é o que? Esse 4. Vou colocar aqui 5. Ele vai escrever 5 para a gente. Vamos lá. 5. E também, se eu quiser ler algum elemento, eu posso utilizar uma variável para ler uma posição determinada do meu vetor. Por exemplo, se eu vou escrever leia v de i, vai ver o que? Vai ler a posição 2. Então, chegou nesse momento, tem 3, 4 e 5. Eu dou outro passo, vai querer que eu leia aqui. Vou colocar aqui um menos 1. Nesse menos 1 vai para onde? Vai para a posição i. A posição i, o i tem valor 2, então vai ir para a posição 2. No lugar desse 5 vai aparecer menos 1. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Agora você tem que prestar muita atenção, porque essa parte é bem complicada no começo. Que é o que? Você utilizar um lar de repetição para percorrer um vetor. Vamos lá. Digamos que eu queira ler 10 valores. Vamos lá. Eu quero ler 10 valores e para isso eu vou declarar um vetor de tamanho 10. Para ler esses 10 valores, eu tenho duas opções, né? Eu posso escrever 10 leia, por exemplo, leia v na posição 0,
V na posição 1, V na posição 2, e tarararará, até o V na posição 9, né? Lembrando outra vez que se eu coloquei 10 elementos, vai do 0 até o 9. Eu posso escrever 10 layers, ou eu posso fazer um lar de repetição que faça isso pra gente. Percebam que aqui é um comando que está se repetindo. A única coisa que está mudando nesse comando aqui, nesses comandos, é esse elementozinho aqui, que é o que? A posição. Então, se eu fizer um lar de repetição que varie para mim do 0 até o 9, escrevendo esse código, esse leia V na posição I, vai ler para mim todos os 10 elementos. Então vamos lá. Vou escrever aqui. Vou fazer um para inteiro I começando em 0, enquanto I for menor que 10, e recebe I mais 1, leia o V de I. Então vamos lá. Vamos fazer com calma aqui. Vamos colocar aqui para inspecionar o I também. O que é que vai acontecer aqui? O I vai ter valor 0. Aí eu vou ler o V de I. Só que o I é o quê? I é 0. Então eu vou ler o V que está nessa minha posição aqui. Vamos lá. O I recebe 0. O I começa em 0 aqui. Aí vai chegar aqui. Leia V de I. Então vai fazer o quê? Vai ler o V na posição 0. Vou dar outro passo e vou escrever um valor. Vou colocar aqui um 8. O que é que vai acontecer? Esse 8 vai para o V na posição I. Só que o I, qual é o valor? O valor de I é 0, né? Então vai aparecer um 8 aqui, ó. Agora o valor de I é 1. Quando eu der mais um passo que ele vai ler, eu vou colocar onde? Vou colocar na segunda posição. E assim por diante. O I vai aumentando e eu vou escrevendo vários valores aqui. Vou fazer só mais duas vezes aqui. 1 e o 2. Percebam, foi primeiro o 8, depois o 7, depois o 1, depois o 2. Nessa mesma ordem que eu coloquei aqui. Vou pausar. Então, pessoal, utilizando o vetor, pode deixar várias tarefas bem mais fáceis para a gente. Por exemplo, se a gente quiser ler 10 valores, a gente só escreve 3 linhas no lugar de escrever 10 comandos. Lembrando sempre, o que é um vetor? Um vetor são múltiplas variáveis que têm um mesmo nome, que a gente vai utilizar um nome e a posição para acessar cada variável. Esse V10 nada mais é do que 10 variáveis do tipo inteiro, que para acessar cada posição eu coloco o V e o nome da posição. Valeu, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula e até a próxima. Valeu!